para ele. Então nós vamos fazer uma salada aqui de Jesus, Kardec e Denis, iniciando pela parábola do grão de mostarda. E antes de ler essa parábola, e fiquem tranquilos que a leitura dela não vai demorar 10 segundos, é uma das menores, se não a menor parábola do Evangelho, a gente só tem que dizer assim, não existe uma única interpretação de parábola. Claro que existe um cerne, cada parábola tem o seu, talvez, ponto principal, mas não dá para falar assim, essa interpretação não é nesse sentido, eu discordo. Tudo bem, pode discordar, pode ter uma outra visão dela, não tem problema. Então é comum, e o livro que o Rafael Papa escreveu, organizou, volumes 1 e 2, em que eu, o Sobreiro, tivemos a honra de participar dele, é interessante porque lá a gente observa que às vezes a mesma parábola é comentada por 2 autores diferentes. E cada um deles tem uma visão diferente. E não quer dizer que uma seja certa e a outra errada. Mas cada autor, cada palestrante tem uma visão e tira dela reflexões com a proposta de nos facilitar o entendimento e, sobretudo, a sua aplicabilidade, a sua prática. E aí a gente vai ver, então, que a parábola do grão de mostarda ela foi anotada por Mateus, por Marcos e por Lucas. Só João, como aconteceu em várias outras parábolas, não a registrou. E ela diz o seguinte, eu vou trazer a anotação de Mateus, quem quiser pesquisar depois, está lá no capítulo 13, versículo 31 e 32 só. Disse então, anotou lá, mais outra parábola lhes propôs, dizendo, agora já é Jesus falando, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Então aqui, olha um ponto, se a gente observar as parábolas, é o tempo todo Jesus se utilizando de algo conhecido, né, daqueles que o ouviam, para falar do desconhecido. Então, eu fico pensando, como é que Jesus vai falar de reino dos céus para pessoas ignorantes, para espíritos ainda imperfeitos? Não tem como você descrever o reino dos céus ou falar dele se não partir de algo conhecido. Então, ele vai falar depois, em outro momento, do fermento, que pega a medida, coloca em 3 vezes ali na massa, a massa cresce. Ele vai falar outras parábolas, por exemplo, do filho pródigo, retratando ali uma briga familiar, algo conhecido daquela época, como nós conhecemos ainda hoje, para mostrar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que sempre acolhe um filho arrependido. Ele vai falar da parábola da ovelha perdida, já que todos ali conheciam a questão das ovelhas, a importância que tinha para todos, para a família, para a sociedade. Enfim, parábola do semeador, parábola do credor incompassível, ele vai sempre usar algo do dia a dia das pessoas para falar daquilo que elas não tinham ideia. E aqui ele vai usar, como em outras também, elementos concretos para falar, de certa forma, abstrato. Então ele parte da matéria para falar daquilo que é espiritual. E, na minha opinião, o que não pode não ser consenso, ele fala de uma maneira implícita, ou nem tanto, dependendo do que a pessoa quiser, de evolução espiritual. Por isso o tema da palestra é esse, né? O grão de mostarda e a evolução espiritual. E a gente percebe aqui que ele vai falar da semente, né, de colocá-la, de plantar no campo, e que ela cresce, né, faz a maior das hortaliças e faz-se árvore. Ou seja, ele fala de um processo, né, desde a sementinha até o objetivo dela, que é tornar-se árvore. E por que tem a ver com evolução espiritual? Alguém já viu alguma árvore não passar pelo ciclo natural das plantas? De plantar, de crescer e tal, até chegar naquela condição? Não tem jeito, nenhuma árvore nasceu árvore, ela passou pelo ciclo ali. Ela pode ser adubada, pode ser melhor cuidada para que ela passe mais rapidamente, mas ela passa. Da mesma forma,
quando se fala de evolução espiritual, não existe um espírito que já chegou na condição de espírito puro, de espírito superior, do nada, assim, foi criado superior. Como uma árvore, não é criada a árvore, ela passa por um processo evolutivo. E agora, já trazendo Kardec para a discussão, a gente vai ver isso na questão 115, quando ele questiona os benfeitores, se entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Em outras palavras, né, alguns já foram criados árvores. Ou em outro ponto, assim, cá entre nós, Deus privilegiou alguns por aí? Será? Porque é o seguinte, não é difícil entender isso. Se Deus tiver privilegiado um só, Deus deixa de ser, por exemplo, imparcial e justo até. Então Deus é justo e Deus é imparcial. Tanto é que os espíritos respondem para Kardec, Deus criou todos. Não tem asterisco aqui dizendo menos o André Sobreiro, que esse já foi criado e evoluído. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Quer dizer, sem conhecimento. A gente pode até pensar, nessa altura do campeonato, no meio da pandemia, e falar assim, puxa vida, será que Deus criou alguns mais ignorantes do que os outros? Né? Por quê? É só uma leve cutucada mesmo, assim. Não em alguém específico, é de um modo geral, em relação a muitos assuntos. Tem hora que dá uma sensação, fala, puxa, mas eu acho que ele criou um grupo ali mais ignorante que o outro. Não. Todo mundo foi criado simples e ignorantes. Ou seja, sem conhecimento. Aí alguém pode pensar assim, uma dúvida que minha filha teve uma vez, mas nem Jesus, papai. Eu falo, nem Jesus foi criado de uma maneira especial. Todos, sem uma única exceção, não só na Terra, mas no universo inteiro, fomos criados simples e ignorantes. E aí os espíritos continuam dizendo para Kardec, os espíritos adquirem. Vejamos o verbo. Esse verbo pode até mudar, dependendo da tradução. Adquirem esses conhecimentos, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Por que eu chamo a atenção do verbo? Eu não sou desse que fica ali pegado em palavrinha, mas em alguns momentos é importante. Os espíritos adquirem, ou seja, eles não ganham. Ah, mas eu achei que os espíritos ganhavam os conhecimentos. Não. Que eles ganhavam virtudes. Não. Os espíritos adquirem. Passando, e não pulando, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Mas como é que é esse negócio que Deus lhes impõe? Só que ele fica olhando assim, deixa eu mandar uma prova ali para ele, deixa eu mandar outra prova. Não, Deus criou as leis perfeitas, como Deus, imutáveis, e as leis regem o universo. Então não precisa dele estar aqui o tempo todo me dizendo aquela ideia do Deus velho, barbudo, sentado no trono, com um cajado, mandando e desmandando. Assim como, por exemplo, quando alguém lá em Brasília faz uma lei que depois é sancionada, os legisladores não precisam ficar ao lado dos 210 milhões de habitantes da Terra dizendo, né? Eles fazem a lei e a lei se impõe. Depois, claro, tem ali algumas regras, mas aqueles que legislam não precisam ficar ali do lado de todo mundo. A lei se impõe. E tem aqueles que a fazem cumprir em nome da lei, né? Mas esse é um ponto que a gente precisa compreender. Porque se eu não compreendo a importância das provas na minha vida e quero pulá-las ou quero rejeitá-las, ignorá-las, ficar revoltado contra elas, eu vou estar só adiando algo que eu preciso para evoluir, para progredir. Oscar Wilde,
tem uma frase interessante, ele fala assim: os deuses, quando querem nos castigar, atendem às nossas preces. Porque se a gente parar para analisar o que a gente pede na prece, é um negócio impressionante. A gente pede assim: Deus, afaste as provas de mim. Eu sei, é difícil pedir para Deus aproximar as provas. Eu sei. Tamo junto, eu entendo, eu faço isso. Tem dia que a coisa tá tão dura que você pede para Deus: ô, Senhor, dá uma aliviada, né? Semana que vem você traz a prova de novo, mas deixa agora eu dar uma... deixa eu respirar, porque tem hora que a coisa aperta. Mas se a gente não compreender que, opa, a prova visitou, eu não procurei, mas a prova visitou, como é que eu vou reagir a ela? Por exemplo, a pandemia. Ela não nos pergunta: olha, você quer pandemia ou não quer? Ela vem. Então, a existência da pandemia ou não depende de mim agora, ela está aí. A pandemia é uma realidade que já ceifou a vida de mais de 180 mil brasileiros. Ou, se considerarmos todos os nossos irmãos no planeta, quase 1.700.000 pessoas desencarnaram na pandemia por conta da pandemia. Então, ela ir embora ou permanecer não depende só de mim, mas o meu comportamento na pandemia vai dizer da minha evolução. E eu posso, na pandemia, me comprometer. Ou eu posso passar de ano. Eu posso passar de ano de tal modo que eu desencarno, chegar do outro lado e falar assim: opa, me saí bem nessa pandemia. Não preciso de outra. Agora, se eu desencarnar e falar: ixi, rapaz, complicou. Deus vai me castigar? Não. Não é assim que funciona. Mas a gente talvez vai ter a necessidade espiritual de experimentar algo semelhante. Assim como um aluno, quando não tira a nota suficiente na escola, ele é convidado é para usar um verbo bem ameno, a repetir as provas, para que desta vez ele se saia melhor nelas, seja na recuperação, seja repetindo o ano. Então, um aluno na escola, ele não pode simplesmente olhar para a professora ou para o professor e dizer assim: não, pensando bem, essa prova eu não quero, não. Tudo bem, você vai tirar 0, daqui a pouco tem que fazer de novo. Então, a gente precisa compreender e aceitar que Deus não vai nos dar virtudes nem conhecimentos. A gente, às vezes, até pede, né? Alô, Senhor, dai-me paciência. E a gente brinca nas palestras, né? Que aí ele não vai te dar a paciência, mas daqui a pouco você acaba atraindo aquilo que você precisa para desenvolver a paciência. Sabe aquele vizinho que no domingo de manhã, o único dia da semana que você tem para acordar tarde, pelo menos umas 8h30, 9 da manhã, aí aquele seu vizinho, 6 da manhã, ele chegou da balada, como se não existisse, inclusive, pandemia, e resolve guardar o carro dentro da garagem, e enquanto está ali preparando o café da manhã dele, que você não sabe se é café da manhã ou se é a janta, né, da noite anterior, ele resolve ligar o som do carro no último volume, tremendo as paredes do quarteirão inteira. Aí você olha e fala: meu Senhor, haja paciência. Mas raça negra, né? O sobrinho lembrou que raça negra, pior que é verdade. E o duro é que raça negra é tão bom que você não consegue não cantar. Então você está 6 da manhã lutando contra o sono. O seu vizinho colocou raça negra alto. Aí você fala assim: eu vou concentrar que eu vou dormir de novo. Não consegue. Porque a sua cabeça já começa a cantar raça negra. E aí a sua cabeça, o seu corpo está aqui no travesseiro, na cama, mas a cabeça está lá no raça negra já. Então você não consegue. Então a gente traz um exemplo assim, mais radical para mostrar que, mais uma vez, não é que Deus fica ali mandando o vizinho. É que a gente acaba atraindo. Você tem aqui vizinho também, um exemplo às vezes banal, mas outras situações diversas. E mesmo que não atraiamos, a vida nos apresenta situações em que nós seremos convidados a adquirir conhecimentos. E a partir desses conhecimentos, a gente vai adquirindo virtudes. Às vezes isso vem meio que colado. Você conhece a maneira como agir naquela situação. Não é que conhecimento é só diante de livros, é conhecimento
vivencial, na vida. A gente está ali vivendo e aprendendo, como a gente muitas vezes diz, né? A vida é uma escola, viver é aprender. Isso é verdade. Então a gente vai conhecendo das mais variadas formas. E os espíritos confirmam para Kardec que alguns aceitam essas provas com submissão. Então, tocou raça negra, opa, 6 da manhã, vamos levantar, vamos dançar, vamos aproveitar para lavar as louças. Eu sei que nem sempre é tão bonita assim a história, que às vezes você pode estar com uma criança pequena que custou dormir à noite, você pode estar com uma pessoa idosa, acamada, que está com dificuldade de repousar, de desligar um pouco. Então, eu não quero aqui naturalizar alguns comportamentos que, na minha opinião, é uma falta de respeito que a nossa própria lei proíbe, em alguns horários, você ouvir música acima do limite. Mas é apenas para dizer que alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não suportam, senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, quando fala que todos somos criados simples e ignorantes, não me perguntem como e quando fomos criados. Eu já assisti umas não sei quantas lives, palestras, tentando explicar como é que aconteceu a individualização. Kardec vai tratar na questão 540, que do átomo ao arcanjo. Esse assunto eu não domino, esse assunto eu não toco, mas o fato é, fomos criados por Deus. Simples e ignorantes. Todos no mesmo momento? Não, porque Deus cria incessantemente. Outro fato é, nós crescemos na medida em que suportamos e passamos pelas provas. Isso é o que eu acho, na minha opinião, o essencial. Aqueles que querem se debruçar para tentar entender como é que aconteceu, eu respeito, eu assisto, eu admiro, eu gosto de alguns assuntos, mas confesso para vocês que não é muito a minha praia. E na parábola, a gente vai ver lá que a semente ela é mergulhada no solo, né? Ela é plantada no solo. E, de certa forma, olha que curioso, a semente é como se ela morresse quando ela fosse plantada. Ela está sendo sepultada, né? Ela morre para depois viver. Ou reviver, se assim preferimos. E nós, enquanto espíritos, passando pelo processo da reencarnação, nós somos plantados, não mais no solo. Somos plantados no útero, quando há a união do espermatozoide com o óvulo, formando o embrião, e na concepção, os espíritos trazem ali para Allan Kardec, é o momento em que começa ali a vinculação do espírito reencarnante. Então, nós também somos plantados. Nós, assim como a semente mergulha na terra, nós mergulhamos no útero materno para encarnar e, a partir da encarnação, experimentar, provar, passar por situações que nos levarão a uma evolução espiritual. E alguém pode estar se questionando, e as aves trazidas ali na parábola? Bom, as aves que buscam os galhos do pé de mostarda, da árvore, para descansar, talvez até, não sei se a mostarda faz parte ali da dieta das aves, não sei, mas o fato é que buscam para descansar, para ficar na sombra. E aí, como é que a gente vai entender isso? Quanto mais evoluído o espírito, mais ele atrai seres para si e ao redor de si. Então, assim, a árvore, quanto maior a árvore, quanto mais frondosa, mais os pássaros são atraídos, maior a quantidade de pássaros que vem na árvore se assentar. E assim somos nós. Quanto mais evoluídos, mais pessoas são atraídas para se aproximar de nós por algum motivo. Vejamos Kardec, Leon Denis, Chico e tantos outros, ou alguém mesmo desconhecido que nós conhecemos, que faz algum trabalho interessante, ou mesmo que não tenha um trabalho em si reconhecido, um trabalho assistencial, mas acabamos atraindo aquela pessoa comunicativa, aquela pessoa, enfim, nós atraímos-nos uns aos outros.
De tal modo que Joana de Ângeles vai nos dizer que só é solitário quem não é solidário. Quanto mais solidário formos, menos solitários seremos. Então, quanto mais evoluídos, é sinal de que nós praticamos a caridade, praticamos o amor. Caridade que não é só material, doar cesta básica, perdoar, não guardar mágoa, ser indulgente, ser beneficente, tudo é caridade. Quanto mais caridosos formos, mais atrairemos pessoas ao nosso redor. E Leon Denis, eu vou trazer mais ele para a salada aqui agora, ele vai dizer algo muito bonito no livro Porquê da Vida. E aqui eu aproveito para fazer um pequeno merchan do meu canal no YouTube. É um livro que eu estou estudando, O Porquê da Vida, tem uma playlistzinha lá. Eu já estou no 30º estudo, mais ou menos. Toda quinta-feira eu posto um de 12, 13 minutos, um estudo curto. Quem quiser acompanhar, bacana, tem sido um prazer proporcionar isso no canal. Um canal que eu criei agora na pandemia, que cresceu bastante. Estou muito feliz com o retorno do público. Depois, quem puder ir lá, é só bater o William Jacob, se inscreve, procura lá, tem muita coisa legal, lives, palestras, reflexões curtinhas, recortes de palestras, enfim. Depois vocês vão lá, e lá eu faço um estudo Porquê da Vida. E no capítulo 7, que inclusive é o que eu estou estudando agora, né, que está sendo passado lá, ele vai nos dizer assim, logo no começo do capítulo: homem, meu irmão. Olha, como se ele estivesse conversando com a gente. Homem, meu irmão, tem fé no teu destino, pois ele é grande. Nasceste com faculdades incultas. Lembra dos simples ignorantes também lá? Aspirações infinitas. E a eternidade te foi dada para desenvolver umas e satisfazer outras. Fomos criados. Quando ele fala eternidade, é apenas uma palavra para dizer que daqui para frente nós não teremos mais fim. Eterno só Deus. Nós somos imortais. Quando a gente fala assim, o espírito é eterno, é uma força de expressão, né? Ninguém vai sofrer porque falou espírito eterno. É força de expressão, mas só para pegar na palavrinha assim, para a gente entender, por que o correto é falar que o espírito é imortal? Porque o eterno é aquele que não teve começo e não tem fim. Portanto, só Deus. Deus é eterno. Os espíritos trazem para Allan Kardec na questão 13, nos atributos de Deus. O espírito, ele é imortal. Por quê? Porque ele teve começo. Ele tem um começo. Que eu disse lá atrás, eu não sei quando e como, mas ele tem um começo. E ele não tem fim. Então, quando Deus nos cria, ele nos dá de presente a imortalidade. O que a gente faz com essa imortalidade? Denis vai nos dizer. A gente vai desenvolver as faculdades incultas e satisfazer as aspirações. Onde é que eu quero chegar, então? Eu vou satisfazendo os meus objetivos. O grande problema é que a gente não sabe nem para que está encarnado. Isso é o ponto central. E Leon Denis trabalha, por isso o livro se chama O Porquê da Vida. A gente não sabe nem o que está fazendo aqui. Para que saber? Ficar preocupado com ansiedade, né? Eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã, por que eu vou saber o que eu vou fazer na encarnação? É importante. Olha, quando a gente se matricula numa academia, por exemplo, a gente sabe o que a gente quer fazer lá. Uns vão para lá para emagrecer, outros vão lá para ficar mais forte, bombadão, bonito. Outros vão simplesmente para manter o corpo ativo, outros vão para ficar olhando mulher, ficar olhando homem. Enfim, cada um faz uma coisa diferente na academia. Mas cada um tem um objetivo. Cada um vai lá buscando algo. Eu quero ficar aqui por conta disso. Quando a gente presta um vestibular, a gente sabe o que quer. O que eu quero fazer? Eu quero isso. Às vezes, no meio do caminho, muda de ideia. Fala, não, esse curso aqui eu não estou gostando, achei que era uma coisa, é outra. Quer mudar? Muda, faz de novo. Quando a gente vai procurar emprego, a gente tem um objetivo. Adquirir emprego para ter a renda, sustentar a família, se for possível, melhorar um pouco a situação financeira, ter um pouquinho mais de conforto,
preparar uma velhice, Kardec trabalha que isso não é problema, ter uma certa reserva para ter uma velhice mais tranquila. O problema é que tem pessoa que quer ter uma reserva de bilhões, né? Aí é muita tranquilidade na velhice, né? Enfim, são objetivos. Qual que é o objetivo na live aqui hoje? Qual que é o objetivo que nos leva a sair de casa? Engraçado, quando a pessoa perde esse objetivo, aí ela tem vontade só de ficar trancada no quarto. E na vida, qual que é o objetivo da vida? Qual que é o porquê da vida? Qual que é o porquê da encarnação? Nós vamos trazer Kardec para a conversa de novo. Mas é que Denis vai continuar nos esclarecendo. Diz ele, crescer de vida em vida. Esclarecer-te, por onde que eu me esclareço? Diz ele, pelo estudo. Purificar-te pela dor. Adquirir, olha o verbo de novo, uma ciência ou conhecimento sempre mais vasta, qualidades sempre mais nobres. Eis o que te está reservado. A importância do estudo. Né? A gente pode trazer até Jesus para a conversa de novo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vos fará livres. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. A instrução, o conhecimento. E a questão da dor, fala, nossa, mas Leon Denis adquirir, purificar pela dor, não dá para negar que a dor é quase que uma mola propulsora. Ela vem nos tirar da acomodação, tirar daquela zona de conforto e dar uma sacudida na gente. Não sei se foi só comigo, mas eu, enquanto eu não tive uma dor mais forte na vida, era só tranquilidade, só sombra, água fresca, jogar videogame. Não quer dizer que eu não jogo, jogo ainda. Mas não estava nem aí com caridade. Eu não era uma pessoa malvada, sabe? Não dá para dizer assim, nossa, o cara era mal. Não. Sabe aquele assim, não, eu não faço bem, mas também não faço mal. Não mexe comigo porque deixei que eu sou bonzinho. Era desse. Aí, enquanto não vem a dor, dá uma sacudida, pra gente olhar a vida de uma forma diferente. Então, não dá pra gente negar o papel da dor nas nossas vidas. E ele vai dizer que Deus fez ainda mais por ti. Deu-te os meios de colaborar em sua obra. Gente, tá uma barata voadora aqui dentro do escritório. Ainda bem que eu não tenho medo. Mas, não sei se vocês viram, quase que um helicóptero passando aqui atrás. Ela tá ali quietinha, deixa ela tranquila. Eu não vou facilitar a desencarnação dela e a reencarnação, né? Mas quem tem medo, se imagine aqui comigo agora. Olha, tá aqui de novo perto. Vamos torcer para ela, pelo menos, não atrapalhar aqui a frente, né? Deus fez ainda mais por ti. Deu-te os meios de colaborar em sua obra. Está aqui atrás agora. Vocês estão vendo? Manda no chat aqui quem viu a barata. Porque os caras não tem medo, mas tem nojo, né? Então, vamos torcer para ela manter uma certa distância. Deus fez ainda mais por ti, deu-te os meios de colaborar em sua obra. Vamos gravar isso aqui, porque vai ser importante quando a gente trouxer Kardec para a discussão de novo. De participar da lei do progresso sem limites, abrindo novos caminhos. Olha aqui, abrindo novos caminhos para teus semelhantes. Elevando teus irmãos, vejam as aves, elevando teus irmãos, atraindo-os para ti, iniciando-os nos esplendores do verdadeiro e do belo, nas sublimes harmonias do universo. Então, vejam, meus amigos, Leon Denis usa até a palavra, ele falou em adquirir lá atrás. Vou evangelizar a barata, deixa eu ver onde é que ela está aqui. A distância nesse momento é importante. Ele usa o verbo atrair, e agora ele usou o adquirir, na verdade, e usou agora o atrair.
É o que a gente falou lá atrás, das aves que são atraídas para a árvore frondosa, que não foi criada a árvore, que começou com uma semente, assim como nós não fomos criados como estamos. Nós não somos Allan Kardec ainda, não somos Leon Denis, mas cada um de nós já é uma árvorezinha, mesmo que pequena, que já começa a atrair. Vocês viram aqui o Pablo cantando maravilhosamente bem, como é normal. A gente vê, tem pessoas que são atraídas por conta da música, por conta do talento dele, por conta das suas virtudes. Então ele já atrai de certa forma. Como atraiu a Júlia, como atraiu também a Florinha. Então, nós vamos atraindo pessoas ao longo da caminhada. Então, é isso. E aí, para trazer Kardec de volta, quando Denis fala que Deus nos deu os meios de colaborar em sua obra, eu preciso ir para o Livro dos Espíritos. Questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Como eu falei lá atrás, da academia, da faculdade. Qual que é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Praticamente de chegar, né? Da semente à árvore aqui. A gente pode trazer de novo a parábola. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Precisa passar pelo corpo. Nisso é que está a expiação, dizem os espíritos. E aí, é um ponto importante aqui da mensagem, da questão vamos ver aqui, eu fechei a tela, 132. A encarnação visa ainda outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Vejamos a vinculação, Kardec e Leon Denis. Óbvio que Leon Denis leu o Livro dos Espíritos, foi o primeiro livro espírita que ele leu. Então isso aqui não é para a gente colocar assim, nossa, como o pensamento dele está sintonizado. Claro, existe uma sintonia entre esses dois espíritos que transcende os milênios. Ambos foram druidas. Ambos viveram na Gália. Então existe uma conexão muito forte, que eu trabalhei, inclusive, no evento Fórum Espírita de Juiz de Fora, sobre os homens e as mulheres do Evangelho, em que eu fiz ali uma análise da vida de Leon Denis e trouxe alguns momentos em que Kardec e Denis estiveram próximos. Leon Denis leu o Livro dos Espíritos, então ele escreve as suas obras com um apoio doutrinário, com um apoio, uma base muito forte. Agora eu quero chamar a atenção aqui para outro verbo. Quando fala que é de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É interessante voltar até no francês, que no francês o verbo que está lá é supporter. E se a gente pega esse verbo isolado e busca a tradução dele, ele tem o sentido de apoio, de apoiar. Então não é mais um suportar do tipo, eu tenho que suportar esse peso que é a parte que me toca na obra da criação. Mas aqui é um suportar de apoiar, de dar apoio, ou seja, de assumir a minha responsabilidade, de assumir o meu papel na parte que me toca na obra da criação. Então, Deus é o Criador, mas nós somos, de certa forma, co-criadores. Nós não criamos, né, como vai dizer Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, porque quem cria é Deus. Mas essa transformação, citada por Lavoisier, claro que tinha aí uma outra ideia, mas a gente aproveita e traz para cá, a criação é de Deus, mas a transformação é nossa. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Quando fala toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial,
Vocês já repararam que tudo que está fora está dentro? Como assim, William? Faz o exame de sangue. Vai perceber que tudo que está fora está dentro. Zinco, ferro, cálcio, potássio, água, e por aí vai. Então, é assim que finalizam os espíritos, que concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Evolução espiritual. Então, a evolução se dá, esse aqui é um ponto, na medida em que eu concorro para a obra geral. Por isso não dá para evoluir isolado. Lei de sociedade. A pessoa fala assim, não, mas eu quero evoluir sozinho. Eu quero ir lá para uma ilha, ficar quietinho, tranquilo, sem problemas, sem complicação. Tudo bem, você pode ir. Inclusive, é nesses casos que a nossa liberdade seria absoluta. Como Kardec vai trazer na lei de liberdade. Quando ele pergunta se existia uma liberdade assim, plena. Porque tem gente na pandemia que pensa que é assim, né? Ai, mas e as minhas liberdades individuais? Eu sou livre, opa! Kardec já trouxe isso lá atrás. Liberdade absoluta só do eremita no deserto. Se vivemos em sociedade, precisamos entender e aceitar que a sociedade tem regras, tem leis para o bem coletivo, o bem comum. A pessoa que não sabe viver em sociedade, ela é punida por isso. As leis estão aí para proteger a sociedade daqueles que não sabem viver em sociedade. E a pandemia tem mostrado isso. Que tem pessoa que não está preparada para viver em sociedade. Ela quer só que as suas vontades predominem sobre o coletivo. O coletivo que se vire para lá. É cada um por si, Deus por todos. Dizem, né? Os outros é que se virem. E quando eu não concorro para o bem coletivo, eu estou perdendo a oportunidade de me adiantar, espiritualmente falando. E aí, a gente vai voltar para Leon Denis, lá no livro O Porquê da Vida de novo, em que ele vai agora, gente, nos chamar a atenção em relação a esse progresso, a tudo isso. Leon Denis, além de tudo, ele era alguém que nos motivava. Ele vai escrever assim: eleva, pois, teu olhar. A Wanda colocou lindo demais. É a barata, Wanda? Que é linda. Eu tô vendo aqui no chat que tem gente morrendo de medo da barata, né? Ela sumiu. Ah, tá ali no canto. Vier de novo. Eleva, pois, teu olhar e abarca as vastas perspectivas de teu futuro. Aure, adquire nesse espetáculo a energia necessária para enfrentar os ventos e as tempestades do mundo. A gente poderia até dizer aure a energia para enfrentar a pandemia. Caminha, valente lutador, sobe a escarpa que conduz a estes cumes, a que chamamos virtude, dever, sacrifício. Não te detenhas no caminho para colher as florezinhas das sarças, nem para brincar com as pedras douradas. Avante, sempre avante. Então, Leon Denis é maravilhoso. Ele vem trazer palavras que nos motivam, como eu disse. E algumas aqui, quando ele fala eleva o teu olhar, é um desafio, é a gente tentar enxergar as coisas do mais alto. Como simbolicamente Zaqueu enxergou quando subiu na árvore. Ali é simbólico. Ali é simbólico porque vai nos mostrar a necessidade da gente sair do terra a terra, do mundo barulhento, conflituoso que a gente está vivendo e tentar enxergar do ponto de vista mais alto. Porque quando a gente enxerga desse ponto de vista, a gente percebe que existe uma ordem na aparente desordem. Que Deus não erra. E de que tudo concorre para a nossa evolução espiritual, até as tragédias coletivas, até as tragédias individuais. Nada disso é simplesmente um castigo de Deus. Como muita fala, Deus está castigando a humanidade com a pandemia. Deus não castiga. As suas leis estão aí. Quando a gente as infringe, as consequências são naturais. Quando eu não tenho uma relação harmônica com a natureza,
as consequências são naturais. Às vezes eu vejo e falo, não, teve a enchente aí, isso é uma resposta. Não, Deus não responde. Vou mandar uma enchente para dizimar aquela população, para acabar aquela rua. Não, isso é uma resposta da natureza em relação às coisas que nós fazemos com ela, ou às coisas que nós não fazemos de bem, de bom. Então, Denis vai nos chamar a atenção dessas coisas, sacrifício. Sacrifício é uma palavra que a gente deveria compreender melhor nesta pandemia. É momento de cada um sacrificar um pouco aquilo que gosta, em nome de um bem maior, olhando do alto. Se eu não estou disposto a sacrificar todas as minhas vontades, eu me transformo num risco para a sociedade. Então a pandemia vem nos mostrar, olha, é preciso sacrificar um pouco. E Denis vem trabalhar a questão do dever, de cumprir o dever, de desenvolver as virtudes. E para fechar, quando se fala em transformação moral, em evolução espiritual, sempre surge aquela dúvida. Mas será que é possível mesmo? Será que isso não é só conversa de palestrante para nos deixar um pouco para cima e a gente ficar animadinho? Tem situação que a gente às vezes olha e fala, não, mas ali não é possível, não. Aí a gente tem que recorrer de novo a Allan Kardec. Questão 909. Poderia sempre o homem, não é de vez em quando, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Em outras palavras, poderia o homem, pelos seus esforços, evoluir sempre? Resposta é constrangedora. Bom, pelo menos eu fico constrangido quando li essa resposta. Sim, e frequentemente, ou quase sempre, dependendo da tradução, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, meus amigos, tentando fazer uma costura de tudo. Parábola do grão de mostarda. Questão 115, todos somos criados simples e ignorantes. Questão 132, né, o nosso objetivo é atingir a perfeição. Quando é que nós daremos conta disso? Quando nós, de fato, querermos. Quando nós, de fato, tivermos vontade. Vontade que Allan Kardec vai trabalhar no Livro dos Médiuns como sendo um atributo essencial da alma. Vontade tão bem explorada por Leon Denis no livro Problema do Ser, do Destino, em que ele dedica um capítulo para falar da vontade. E esse capítulo está dentro da terceira parte, intitulada As Potências da Alma, em que Leon Denis vai resumir toda a potência da alma, resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. E ele vai dizer que querer, isto é, fazer convergir toda a sua atividade, toda a sua energia, toda a sua vontade para um objetivo a alcançar. E mais uma vez eu pergunto, qual que é o nosso objetivo? E agora eu trago a resposta. O nosso objetivo é desencarnar, eu espero que esse momento demore para mim, desencarnar melhores do que quando reencarnamos. Esse é o objetivo da vida. Quando se fala em evolução espiritual, parece uma coisa assim, eu vou ser puro. Um dia eu vou atingir a perfeição relativa. Parece um negócio tão distante quando eu olho para a vida do Chico, quando eu olho para a vida de Leon Denis, quando eu olho para a vida de Allan Kardec e aí de Jesus, então nem se fala, né? Aí eu falo, meu Deus do céu, como eu estou longe. Aí a Rita, às vezes, dá até uma desanimada, fala, nossa, já que eu não consigo, é igual falar para você, olha, você tem que ir daqui até, sei lá, vou inventar, até o Ceará, a pé, caminhando. Assim, não tem jeito, né? Nessa encarnação é complicado, numa encarnação só fazer isso. Mas a gente compreende, olha, para chegar lá, apesar que quando se fala de evolução espiritual, não existe um
ponto final, para chegar lá, de uma vez eu não consigo, mas eu posso dando passos a passos. Aí daqui a pouco eu desencarno, reencarno aqui já no Tocantins, um pouco mais perto, depois vou... Então, quando a gente olha lá no objetivo final, parece distante, mas quando a gente olha para o objetivo menor, que é desencarnar melhor, desencarnar um pouquinho melhor que seja que quando reencarnou. E aí é um desafio que eu proponho aqui agora, olhar para trás e observar, poxa, será que eu melhorei? Porque a gente às vezes se cobra demais e às vezes se cobra de menos. O se cobrar de menos é dizer assim, sou desse jeito, nasci, a síndrome de Gabriela, né? Mais ou menos assim, nasci assim, sou assim, vou morrer assim e pronto. Aí eu tô nem aí com nada. E em outros momentos, nós nos cobramos demais. A gente quer ser aquilo que não dá conta. E assume um peso que não conseguimos suportar. Quando a gente começa a fazer comparações. E aí, tenta assumir um papel que não é nosso. Quando a gente conta algum caso do Chico, por exemplo, a pessoa pode até desanimar. Ah, puxa vida, o Chico ganhou um Fusca, trocou o Fusca em verdura para usar na sopa. Fala, eu não dou conta. Então, se eu não dou conta, eu desisto, chuto o pau da barraca e vou pôr para quebrar. Já que eu não consigo ser o Chico, então eu desisto. Muita gente pensa assim. Então, a gente precisa aceitar-se assim, desse jeito. Como somos. Mas não se conformar. É trazer uma inconformação numa dose equilibrada. Em que eu não desisto de ser melhor, mas eu também não vou me cobrar de uma maneira exagerada, porque daqui a pouco eu vou desistir. Isso acontece em todos os níveis. Teve uma vez que eu, conversando com um palestrante espírita, muito famoso, muito conhecido, eu falei, como é que você estuda? Ele falou assim, olha, todo dia eu leio, eu acordo tal hora e leio 1 hora antes de sair de casa. Aí eu pensei, opa, eu quero ser famoso igual ele. Vou fazer igual, vou acordar todo dia, vou ler 1 hora antes de sair de casa, antes de começar a minha rotina. Não dei conta. Por quê? Porque eu não sei como é que é a rotina dele. Eu vou dormir aqui todo dia, 00:30, 1 hora. E eu não conseguia, na ocasião, dormir mais cedo. Não tinha jeito. Vamos dormir pouco. Se a gente começa a sacrificar muito o sono, daqui a pouco vem o preço. A gente paga um preço por isso. Me permita só mais um exemplo. Uma vez eu encontrei com o irmão Tadeu em Araxá, lá da Casa do Caminho. Trabalho maravilhoso. Eu perguntei, Tadeu, como é que você dá conta disso tudo? E ele falou assim para mim, dormindo pouco. Ele falou, olha, William, não consigo, eu durmo 3, 4 horas por dia, por noite, no caso, né? Tudo bem. E aí depois, ele teve um problema de saúde grave, quase desencarnou, e aí consta que ele mudou a rotina. Quer dizer que isso aí é uma punição? Repito, não é punição, é uma consequência. Quando a gente não cuida, inclusive, do sono, daqui a pouco a coisa pode complicar. Então, na minha ocasião, quando eu percebi que eu não conseguia mais manter aquela rotina que o outro palestrante mantinha, o que aconteceu? Comecei a me sentir culpado. Falei, puxa vida, eu não presto nem para ler 1 hora antes de sair de casa. Aí eu comecei a assumir um peso que não era meu, porque eu queria me comparar com ele. Porque eu queria ser famoso como ele. E eu imaginava que ele era famoso porque ele lia 1 hora todos os dias antes de sair de casa. E o que aconteceu? Eu me senti culpado, me senti mal e comecei a ficar desanimado. Do tipo, se eu não consigo ser igual a ele, não vale a pena fazer o que eu faço. Até que num dado momento caiu a ficha. Falei, opa, vamos. E aí, vamos mudar isso. Então hoje eu leio na hora que dá tempo, dentro das minhas limitações, que são muitas, mas sem buscar a comparação. E eu trago o meu exemplo, pessoal, para a gente não ficar com isso em outras coisas. Senão a gente vai ler um livro aqui e começa a se sentir mal porque eu não consigo ser igual ao outro. E não é para ser. Cada um tem a sua história. Cada um traz uma bagagem diferente. E Leon Denis vai trabalhar, então, que precisamos desenvolver as potências da alma, mas cada um no seu ritmo.
A evolução espiritual é algo que precisamos ter consciência disso, que precisamos buscar, mas não naquela busca louca, desenfreada, que pode nos atrapalhar, que pode nos complicar um pouco mais. Na ânsia de atingir o objetivo, a gente pode retardar um pouco esse alcance, essa meta cumprida. Então, meus amigos, eu acho que o recado final que eu preciso deixar é que Deus, ao nos criar, nos deu um presente, a imortalidade da alma. Seremos, sabe, esses super-heróis que nós assistimos aí nos filmes? Tipo um Superman? Indestrutíveis. Nada destrói o espírito que somos. Nada. O nosso corpo daqui a pouco sucumbe. O nosso corpo, ele, como é da matéria, será destruído. E nós, enquanto espíritos, continuaremos vivos, tomaremos outro corpo e assim vamos, nesse constante ir e vir, em busca da evolução espiritual. Tenhamos paciência. Como o grão de mostarda tem que ter a paciência para chegar na condição de ser uma árvore frondosa e atrair para si as aves dos céus. Desenvolvamos a paciência, tão importante, para que evoluamos, para que cresçamos, para que consigamos ajudar outras e mais pessoas. Nessa loucura que é a vida, em que eu disse que cada um tem um estilo, cada um tem um ritmo, cada um é cada um. Eu fecho essa minha fala com um trecho de uma música de Almir Sater e Renato Teixeira, quando ele diz assim: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Que cada um de nós possa compreender a própria marcha, que não é igual a do outro, mas jamais desistir de tocar em frente. Como gostava de dizer Leon Denis, sigamos para a frente e para o alto.